Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos trabalhando nesse programa, estudando o Livro dos Médiuns, para que todos aqueles que se interessem pelos assuntos de mediunidade possam, então, compreender melhor as nuances dessa faculdade tão fabulosa que Deus outorgou para todos nós. Estamos estudando o capítulo 23 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que fala a respeito da obsessão. E já vimos nos programas anteriores que existem vários tipos de influenciação espiritual e que se chama obsessão, e desde aquela mais simples, mais sutil, até aquela mais complexa, mais complicadinha, onde dá mais trabalho no tratamento dessas pessoas que estão sendo vítimas, entre aspas, desses espíritos malévolos. Mas no programa anterior estávamos falando que existe esse processo de influenciação espiritual geralmente de desencarnados para encarnados. Mas também pode ser ao contrário. O encarnado está também influenciando ou desencarnado, quer onde ele esteja no plano espiritual. Mas também dentro, no plano espiritual, pode um desencarnado estar também influenciando outro desencarnado. E aqui na Terra, onde nós estamos encarnados, também pode um encarnado estar influenciando um outro encarnado. Então vemos que é um assunto complexo. Nós nunca estaremos livres se nós não nos tornarmos mais vigilantes com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, que vai nos promover a uma situação onde os espíritos inferiores não poderão nos atingir. E nós também queríamos falar um pouquinho a respeito da auto-obsessão. Às vezes nós trabalhamos com pessoas que se dizem obsediadas e nós não encontramos nenhum espírito fazendo essa influenciação, trabalhando nessa influenciação. E daí a gente percebe que se trata de uma auto-obsessão que geralmente se dá pelo orgulho. A pessoa é muito orgulhosa, então ela se auto-obsedia. E isso tanto pode ser o encarnado, ele para com ele mesmo, e o desencarnado também, ele para com ele mesmo. Então também existe um processo que muitas pessoas não precisam nem de um espírito mau. É ele mesmo, espírito, que ainda não trabalhou as suas mazelas, e principalmente através do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, ele se auto-obsedia. Então é um processo para a gente pensar um pouco, estudar as nossas imperfeições e ver onde que nós estamos chegando com esse tipo, às vezes, de comportamento inoportunos, que às vezes temos. Mas nós queremos falar aqui das características da obsessão. Como que a gente vai conhecer um processo obsessivo, observando aquele que está apresentando aquelas características. Primeiro, insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium. O espírito quer se comunicar, apesar do médium querer ou não querer, ele quer se comunicar e ele está se opondo a que outros espíritos o façam. Quando ele não deixa que nenhum outro espírito se comunique, é só ele. É aquela história, o médium fala, é o meu guia que vai falar. E é só ele que dá as orientações, é só ele que faz tudo isso. Então, nós devemos ficar atentos quando acontece isso num trabalho de comunicação.
Também a ilusão que impede o médium de reconhecer a falsidade e o ridículo da comunicação. Nós vimos, quando estudamos a fascinação, que o espírito ilude o médium. Ele fica iludido e acha, ele coloca uma fé cega naquele espírito e tudo que ele faz para o médium está certo. Então o médium não percebe o ridículo às vezes da sua comunicação ou coisas falsas que estão ali que qualquer pessoa está percebendo, menos o médium. Então isso é para a gente ficar alerta, que é uma característica da obsessão. Crença na infabilidade e na identidade dos espíritos que se comunicam. Olha só, acredita piamente que esses espíritos não falham. E nós sabemos que todos nós falhamos. Só não vai falhar um espírito perfeito. Nem, até o espírito superior, ele ainda pode ter algumas falhas. Alguns pensamentos discordantes, que é dele mesmo. Só o espírito puro é que não vai ter falhas. E o único exemplo de espírito puro que esteve aqui na Terra que nós temos é Jesus. Esse não falhava nunca. Ele não falhava e ele nem ia obter a identidade, se passar por outro espírito, porque ele era o maior espírito que estava ali, presente. Não era para ele passar por nenhum outro. Então, às vezes, esses espíritos se comunicam e sobrenomes respeitáveis. Dizem falsidades, dizem absurdos, mas está lá o nome. André Luiz, Bezerra de Menezes, Emmanuel. A gente tem que prestar atenção. Não que esses espíritos não possam se comunicar, não é isso. Eles podem sim. Se eles necessitarem, eles vão se comunicar. Só que nós precisamos ver o que eles estão passando. Porque é que a gente vai reconhecer o espírito superior? Pela sua linguagem e pelo conteúdo da sua mensagem. A gente está vendo que não é nada disso. Tem absurdos ali. Até antidoutrinários. Como é que a gente vai acreditar que é um espírito desse naipe, desse tipo que está querendo se passar? Também a aceitação pelo médium dos elogios que os espíritos que por eles se comunicam lhe fazem. Primeira coisa que esses espíritos vão fazer para ganhar o médium é elogiar. É falar que ele é o melhor, que ele nunca vai falhar, que ele tem condições de fazer um trabalho que pode mudar a humanidade, que ele tem condições até de mudar uma doutrina que já está sendo estabelecida e que é tida como verdade. E eles acreditam, porque eles estão ali influenciados. Disposição para se afastar de quem lhe pode esclarecer. Quando as pessoas querem fazer algum esclarecimento, esse médium se afasta. Isso tudo, quem incute nele é aquele espírito que o está influenciando. Levar a mal a crítica das comunicações que recebe. Eu tive um problema com um participante do trabalho mediúnico que eu dirigia, que ele chegou para uma outra pessoa que fazia parte do trabalho e falou um monte de absurdos. Xingou realmente a pessoa, falou que a pessoa não tomava jeito, que não prestava, uma série de coisas assim, inconvenientes demais. Ele era tido como um médium, né? Sereno, sempre trabalhando direitinho. Por isso que a gente fala que todos estão sujeitos. E eu precisei falar com ele, precisei chamar a atenção, numa boa, numa conversa. Olha, não é impossível um médium chegar para uma pessoa e falar isso, mas quem falou não fui eu, foi o espírito.
Sei, mas e o seu filtro? E o que você aprendeu para você poder filtrar tudo isso? E esse médium não aceitou essa crítica construtiva, ele levou a mal. E ele se afastou do trabalho para sempre. Agora, segundo os espíritos falaram a Kardec, esses médiuns que não se afastam do trabalho porque se acham, sabe, ofendidos, que eles fazem mais bem para o trabalho do que mal. Porque se eles ficassem, eles acabariam, então, atrapalhando. Então, não pude fazer mais nada. Mas, vejam bem, levar a mal a crítica das comunicações que recebe. No caso, foi falado. Porque se fosse escrito, eu nem deixava entregar. Mas foi falado diretamente para a pessoa. Necessidade incessante e inoportuna de escrever, como nós falamos. Toda hora quer acordar para escrever, está no trabalho, quer escrever, escreve com o dedo em todo lugar, fingindo escrever e tal. Qualquer forma de constrangimento físico, fazendo-o agir e falar sem querer. Também é um sinal, né, da característica da obsessão. Ruídos e transtornos contínuos em redor do médium. Sempre em volta dele tem transtornos, tem ruídos, são esses espíritos que estão fazendo isso com ele. Ele sente, às vezes até as outras pessoas que têm mais sensibilidade sentem isso. Então, Jesus nos deixou o ensinamento tão importante que livra as pessoas desse mal, dessa influenciação dos maus espíritos. Qual que foi o conselho de Jesus para nós? Perdoa o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque todo o processo de raiva, de rancor, de ódio, de desamor, vai fazer com que depois esse espírito possa estar influenciando aquele que agiu de determinada forma. Como que nós podemos nos livrar desse mal? Pelo exercício do amor, pelo exercício da paciência, pelo exercício da tolerância, pelo exercício da verdadeira caridade, da humildade, porque todos esses itens, amor, paciência, tolerância, caridade, humildade, levam o homem ao bom relacionamento. Se a gente tiver amor no coração, a gente vai se relacionar bem com todo mundo. Mesmo que o outro não seja muito fácil, mas através do amor que transborda de nós, nós vamos ganhar a sua confiança, vamos fazer com que ela se torne até mais, como que fala, aceitando mais aquilo que nós queremos dela, aceitando mais a nossa presença, os nossos conselhos. Se nós exercitarmos a paciência, nós sabemos que a paciência é muito importante na nossa vida. Eu tenho uma amiga que fala, quando eu faço oração, eu não peço mais para Deus me dar paciência, porque senão eu sei que Ele vai me dar obstáculos ou situações em que eu vou ter que exercitar a paciência. Então deixa quieto, Ele que me mande o que precisar. Porque é difícil, nós sabemos. E Emmanuel conta um tipo de uma história para dizer quanto importante é a paciência, que ele fala assim: um homem perguntou à natureza qual era o elemento mais difícil de ser trabalhado. E a natureza respondeu que era a pedra. O elemento mais difícil de ser trabalhado na natureza. A natureza respondeu, a pedra. Mas a água, que ia passando de mansinho, ouviu isso e começou pacientemente influir sobre a pedra,
até que ela conseguiu fazer um furo e atravessar através da pedra. Daí o homem foi e perguntou para a água o que ela utilizou para fazer esse trabalho. E a água respondeu que foi a paciência. Então a paciência é uma coisa que vai nos levar ao bem, a nos livrar dessa influenciação, a tolerância, a caridade, a humildade. Que fique para nós essas lições, para que no nosso dia a dia a gente possa se lembrar de tudo isso. Terminamos hoje então o nosso programa e ficamos para um próximo, falando ainda, continuando a falar sobre o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que trata da obsessão. Claudete Moura, para o divulgar.net.